Fala Dev, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que você pode fazer um text field desse jeito aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Legal, né? Então não sai daí e roda a vinheta. Show de bola! Então só aquele recadinho básico, que estão abertas as inscrições para o Dart Week. O Dart Week, a quarta edição dele, está marcado para o dia 13 de setembro a 17 de setembro. Se você participou dos outros Dart Week, você sabe que a gente escreve muito código que vale muito a pena participar, tá bom? E como também você já deve saber, o Dart Week antecede, vamos dizer assim, a abertura para a próxima turma da Academia do Flutter, a Academia do Flutter 2.0. Então se você quer conhecer mais, o Dart Week também pode ser uma boa opção. Independente disso, você vai lá, você vai escrever bastante código, tá bom? Então antes de qualquer coisa, você faz o quê? Já entra aqui embaixo, desce um pouquinho aqui embaixo tem o link para você se cadastrar no Dart Week. É um evento 100% online, 100% gratuito, mas você precisa se cadastrar para entrar no dia do evento lá na plataforma, tá bom? Então você não vai conseguir ter acesso se você não tiver, vamos dizer assim, cadastrado, tá bom? Então entra lá, já corre lá, se cadastra e volta para cá para assistir o vídeo, beleza? Então, no vídeo de hoje a gente vai fazer exatamente isso que eu mostrei para vocês aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Esse tipo de text field, um text field é onde ele vai aumentando conforme você vai digitando, e não só aumentando, ele aumenta e ele também trava um certo momento. Não sei se você sabe, mas o text field, ele por padrão, ele vai vir você escrevendo, ele vai aumentando a linha, vamos dizer assim, né? Ele não quebra a linha e vai aumentando o text field por default. Você tem que fazer uma jogadinha aqui que é bem simples, porém muito, muito legal. Então, bora pro código, que a gente vai construir isso aqui e vai ficar um pouquinho mais claro. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um novo projeto, tá bom? Então Flutter create project name Flutter text field Instagram, que é o Instagram que a gente está se baseando, certo? --org br com Academia do Flutter, --platforms Android, iOS, Flutter e o nome da minha pasta, Instagram. Eu escrevi certo? Instagram, não dá certo, né? É text field Instagram. Legal. E você deve estar se perguntando, pô, mamãe, mas por que você cria o projeto pela linha de comando? Eu crio o projeto, se você está chegando agora aqui no canal, você não deve saber, mas eu, a partir do momento do Flutter 2, eu optei, vamos dizer assim, por criar meus projetos sempre pela linha de comando. Por quê? Pelo seguinte motivo, se você rodar um Flutter create -h, aqui, você vai perceber que as plataformas que ele gera por default são todas. Web, desktop, Linux, macOS, web, Android, iOS, isso daqui não faz o mínimo sentido para alguns projetos, como esse projeto mesmo. Não podia nem criar iOS, porque eu vou mostrar só uma funcionalidade 100% Flutter. Então eu poder criar, por exemplo, o projeto só do Android, deixar a minha pasta um pouquinho menor. E se você não fizer isso, criar para o VS Code, por exemplo, ele vai criar toda essa estrutura, todo esse suporte, sem necessidade nenhuma, tá? Então por isso que eu crio, a partir do Flutter 2 eu resolvi criar tudo pela linha de comando, ok? Então, vamos abrir o projeto aqui no Visual Studio Code, como já é de praxe. Isso aqui no macOS agora tá assim, que eu tenho que confiar na pasta que eu estou abrindo, mas tudo bem, segurança pra gente, certo? E legal, então vamos lá, vamos construir uma estruturazinha aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vou criar aqui dentro do nosso, vou apagar nosso teste aqui, porque a gente não vai usar ele vai ficar dando erro, porque eu vou apagar tudo, tá? Vou remover aqui, remove all comments, tá? Que é um plugin, chama Remove All Comments. Vamos arrancar esse widget interno que a gente tem aqui e vamos colocar um container. Pronto. Vamos criar uma nova pasta, um novo arquivo aqui, homepage.dart. Fazer um negócio organizado, né? Então FUSTL, Stateless Widget. Vai ser Instagram comentários. Ok? E vamos startar essa aplicação. Vamos colocar só o homepage aqui. Homepage. Pronto. Vamos startar isso aqui. Vou startar dentro do meu celular físico, tá? Eu uso o Wormhole aqui. Se você está chegando agora já está situado como que eu faço as coisas aqui no meu canal. E se você está chegando agora, não perde tempo, já se inscreve no canal e deixa aquele joinha para a gente poder divulgar mais o vídeo, a gente conseguir levar o Flutter para mais pessoas aí e ajuda o canal também a crescer, que é muito importante para mim, tá bom? Legal. Então, enquanto está startando aqui, vamos começar a construção do nosso projeto. A construção do nosso projeto, da nossa página, vai ser bem simples, tá? Eu vou apenas colocar aqui uma column. Dentro dessa column, dos childrens dessa column, eu vou colocar um sized box, só para dar um espaço aqui, tá? E vou colocar aqui um text field.
por default. Só que eu quero que fique como se fosse o Instagram, né? Como se fosse uma linha de comentário, vamos dizer assim. Então, para isso, eu vou colocar um wrapper aqui de um expanded para expandir todo o meu sized box, ficar o nosso text field lá no final, tá bom? Enquanto isso, deixa ele startar aqui dentro do meu device. Legal, startou aqui. Estamos com a nossa aplicação. Aqui está o nosso text field, tá? Ele está bem escondido aqui. Vamos colocar aqui um decoration nele com input decoration, e dentro desse decoration com border outline border, input border, ok? Só para ficar mais aparente aqui o nosso carinha, tá? Como eu estou usando aqui o wormhole, ele vai utilizar o meu teclado aqui, mas se eu quiser eu posso habilitar aqui o teclado da Samsung, só para ele encolher aqui, vamos dizer assim, mas eu vou continuar digitando. E veja o que acontece quando a gente digita na sequência. Se a gente digitar um monte de coisa aqui na sequência, ele vai colocar tudo na mesma linha. Tá? Então aqui a gente não pode, como posso dizer, não vai ter aquela característica do Instagram, do WhatsApp e tudo mais, dele ficar crescendo, tá? E como que a gente faz isso? É muito simples. Existe um parâmetro aqui que se chama maxLines, tá? Aqui dentro do text field, que se chama, opa, o que está acontecendo? maxLines, ok? Que aqui você passa a quantidade de linhas que você quer. Por exemplo, você quer que ele tenha 10 linhas, ele já vai ter aqui a quantidade de linhas que você colocar, tá? Mas se você passar aqui como null, veja só que interessante. Eu vou restartar aqui. Restartou, vamos digitar aqui. Olha só que interessante, ele toma aquela característica. Então ele fica aumentando conforme a gente vai digitando, tá? Só que qual que é o ruim disso aqui? Se você perceber, não ruim, né? Como eu não coloquei um maxLine, ele vai ficar se adequando aqui e vai empurrando todo o restante lá para cima, independente do que tiver que acontecer, tá? E isso não é a mesma característica, tanto que pode acontecer exatamente isso que acabou de acontecer. Dá um overflow por causa que estourou o tamanho disponível aqui na minha tela e não tinha um single child scroll view, um scroll, seja ele qual for. Ramon, qual que é o ideal? Colocar? Não, fazer igual todos eles fazem, tá? A gente vai limitar o tamanho que esse text field pode ter. Tá? E como que a gente vai utilizar para fazer isso? Nós vamos utilizar um sized box ou um container para fazer isso. Por quê? Porque eu não quero que ele tenha um tamanho fixo. Se eu colocar aqui um container e colocar aqui um weight de 150, por exemplo, o meu text field vai ter 150 independente do tamanho dele. Então, na hora que ele tiver 150 aqui, ó, deixa eu só fazer isso aqui, ó, que você vai ver, ó. Ele vai ficar limitado, mas você viu que antes dele fazer isso, ele já tinha esse espaço, ficou um espaço em branco aqui desnecessariamente, e se meu text field, no caso, eu não preencher para completar todo ele? Não é a forma correta da gente fazer isso, tá? E para fazer isso, nós temos duas formas. Nós podemos utilizar o próprio container com um atributo aqui que se chama constraints, tá? Que vai utilizar as constraints do Flutter, nas estruturas de constraints do Flutter, tá? Isso aqui é um vídeo, até uma questão para vir para um vídeo para vocês, eu vou pretender trazer um pouquinho mais para frente, mas a forma de que os widgets trabalham, basicamente o Flutter ele trabalha com meio de constraints, né? Então assim, o pai diz qual é o tamanho que o filho pode ter, o máximo, o mínimo e o máximo, entre outras coisas, tá bom? Mas nós vamos utilizar o container, porque o container é muita coisa, eu quero um cara que seja específico para isso, e aí eu vou colocar aqui um constrained box, tá? Esse constrained box tem esse mesmo atributo, mas ele tem somente esse atributo, ele não tem outros atributos, tá? E aí eu vou definir o que para ele? Um box constraint. E dentro desse box constraint eu vou falar que ele vai ter um max age. Então eu quero que ele tenha no máximo 150. Então o que eu estou dizendo aqui para o Flutter, tá? Que o meu filho, ele pode ter o tamanho que ele quiser, desde que o máximo do tamanho que ele tenha seja 150. Então ele vai ter inicialmente o tamanho dele, tá? Na hora que ele for aumentando aqui, na hora que eu for digitando, ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Na hora que ele chegar em 150, pronto, ele vai parar. E aí ele vai ter aquela característica de fazer uma rolagem dentro do próprio text field. Tá? Então essa é a forma, vamos dizer assim, correta de se trabalhar. Se você perceber e fizer esse mesmo teste no Instagram ou mesmo no WhatsApp, você vai perceber essa mesma característica. Ele aumenta e chega no momento ele trava, ele não sai dali. Tá? E é dessa forma que a gente constrói esse tipo de característica. Isso é muito característico em chat.
Então, se você vai utilizar um chat, comentário, fazer um aplicativo de rede social, qualquer coisa nesse sentido, é dessa forma que você tem que fazer. E esse Constraint Box é muito poderoso, você pode utilizar ele para qualquer coisa. Não sei se é um widget que você consegue, se você conhece, mas ele é muito interessante. Ele é muito interessante quando você quer que, por exemplo, ele tenha seu text field tenha no mínimo um valor, no máximo de altura, um valor, o mínimo máximo de altura, mínimo e máximo de largura também, tá? Então você pode definir esse máximo aqui também. Eu quero que tenha no máximo essa largura aqui de 50 caracteres. Pronto, ele vai ficar com 40 caracteres. Vou colocar aqui um pouquinho mais, vai, né? 100 caracteres. Então ele vai ficar com no máximo esse cara. Não importa. Se o text field for maior, não importa. Ele vai ter no máximo esse cara. E a mesma coisa a gente pode fazer para o mínimo, tá? Mas é dessa forma que a gente constrói esse tipo de coisa. É um videozinho muito rápido, mas muito útil. Eu usei muito na academia do Flutter, principalmente, porque eu tenho um chat lá dentro de um dos projetos que a gente faz. Então eu tive que fazer esse tipo de coisa. E eu falei, pô, não seria interessante ficar igual que os caras utilizam por aí, né? Que o mercado utiliza. Fica bonito, fica interessante. E aí eu fui buscar as alternativas e encontrei essa alternativa de você fazer isso. Beleza? Por isso que eu quis trazer aqui pra vocês. Beleza, gente? Então, de um vídeo era isso. Espero que você tenha gostado. E lembre, não se esquece, não vai perder a data e se não se cadastrar no Dart Week. Você vai perder um conteúdo muito, muito legal. Desce aqui, clica lá e se cadastra. Vai ser do dia 13 a 17 de setembro e vai estar imperdível. Um código muito legal. Nós vamos utilizar uma tecnologia que nem todo mundo talvez goste, mas que é muito legal, que é o famoso GetX. Então, né, no último Dart Week nós falamos de GetX e não faz sentido nesse Dart Week a gente também não falar de GetX. Vai ser muito legal. Vou mostrar algumas estruturas dele bem interessante e a forma que eu considero certa de se trabalhar com ele, com baixo acoplamento, com um monte de coisa que todo mundo tem medo do GetX. Eu vou mostrar no Dart Week como que você pode não ter medo do GetX. Beleza? Então, é isso. Espero que você tenha gostado e lembre-se do nosso queridíssimo Dart Week. Nos vemos no próximo vídeo.